Então, boa noite, queridos. A aula de hoje é sobre a terceira geração do romantismo. Mas antes da gente começar a falar sobre a terceira geração do romantismo, vamos relembrar, e eu quero que nesse momento vocês participem e me ajudem a lembrar o que foi os momentos anteriores do romantismo. Primeira fase e segunda fase. O que vocês lembram? O que lembra vocês das últimas aulas? Vamos dar uma relembrada, senão a gente não vai pegar o fio da aula. Vocês lembram de alguma coisa? O que foi o primeiro geração? O que foi a segunda? Gerson estava na aula, Gerson. Eduarda estava na aula. Vou esperar vocês responderem. Enquanto isso, vou falando. Primeira geração do romantismo, a gente teve o indianismo. O que foi o indianismo? O que vocês lembram que aconteceu no indianismo? Segunda geração, ultrarromântica. O que rolou no ultrarromance? Exatamente. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Grande Gonçalves Dias, que era o indianismo, focado no nacionalismo. A gente buscava, então, um herói nacional. Como a gente não teve a Idade Média, né? A gente não tinha, né, um lutador e tal. Então, a gente buscava um herói nacional. E nós tínhamos um índio. E foi aí que Gonçalves Dias deu uma idealizada ali no índio, que era um índio idealizado. E daí tivemos o indianismo. Tá? Que o foco ali era realmente o tema índio, o herói nacional sendo o índio. Os principais autores usavam o índio. Pode passar o slide para mim? Obrigada. Tá. Então, o que a gente tinha nessa primeira geração? Ó, vou dar um spoiler aqui, vou acabar com a nossa conversa. Mas, o que a gente tinha nessa primeira geração? Nacionalismo, a idealização de um índio, a exaltação da natureza. E os nossos principais autores foram o Domingos José Gonçalves de Magalhães, o Gonçalves Dias, né, que o Gerson nos citou, que é um dos principais, isso na poesia. E na prosa a gente tinha José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida. José de Alencar é aquele que escreveu Iracema, qual é o nome daquele outro livro? O Guarani, o Birajara. Então, vários livros muito importantes. Quem tiver interesse, leia, muito, muito importante, tá? E na segunda geração, o que a gente teve? O mal do século, né? Isso mesmo. Olha, o Gerson, olha, tá exemplar hoje, ótimo aluno, quero os outros. Cadê os ótimos outros alunos? Vamos conversar. Isso mesmo, Gerson. A segunda geração romântica foi a ultrarromântica, o sentimentalismo, a fuga, a morte e também o egocentrismo, onde eles só enxergavam o próprio umbigo, eles enxergavam a própria dor. Então, eles não tinham uma ideia coletiva, uma ideia social, tá? E essa ideia social vai surgir só lá na terceira geração. Então, na segunda geração, eles ficam ali presos nessa idealização do amor, a mulher inalcançável, a mulher angelical, o ser angelical, a dor, a morte, a melancolia. Inclusive, a segunda geração é chamada de mal do século. Exatamente por isso, por essa depressão aí, por esse sentimento melancólico do ser, tá? Quando a gente chega na terceira geração, passa o slide para mim, a gente tem o condorerismo e também alguém entende por que
ou tem um palpite porque é condorerismo? Alguém sabe palpitar porque é um condorerismo que foi de 1870 a 1880? Alguém tem um palpite de por que é condor? Por que tem o nome dessa ave? Ninguém tem um palpite. Bom, eu vou dar o meu palpite. É o seguinte, o condor, ele é uma ave que voa em altas altitudes e, por isso, ele enxerga tudo de um lugar alto e tem uma visão ampla, e ele representa também liberdade. Então, aqui na terceira geração do romantismo, a gente começa a enxergar, então, uma sociedade, um olhar social para com as coisas, tá? Por isso, o condorerismo, até por causa desse símbolo e por causa de um filósofo chamado Victor Hugo, eu não sei pronunciar muito bem, tá? E ele tinha essa ideia de liberdade, de social, de olhar para a sociedade, tá? De igualdade. É um romantismo social igualitário, e esse é o significado do condor, de ele ver as coisas de cima e ter uma visão libertária para a sociedade. Pode passar o slide? O que estava acontecendo aqui no Brasil? A gente tinha a monocultura do café, e com isso a gente teve um grande avanço na nossa economia, na infraestrutura das nossas cidades. São Paulo começou a se desenvolver a partir daí. A gente teve a chegada da energia elétrica, redes de água, esgoto, claro que nas grandes cidades, né? A gente começou a ter as construções de vias exatamente para exportação do café, então para mandar o café para os outros lugares. E ainda tínhamos a mão escrava, a mão de obra escrava, perdão. E aí, dessa mão de obra escrava, que vem todo o pensamento do nosso condorerismo. Eles eram totalmente contra a mão de obra escrava. Os autores da terceira geração romântica eram abolicionistas. Então, eles não concordavam com a escravidão, eles começaram com o pensamento de enxergar o escravo, enxergar o negro, o escravo, escravizado, enxergar e denunciar com as suas poesias a situação que eles viviam, tá? Então, é um movimento que começa a abre até uma porta para o próximo movimento, tá? Que a gente vai ver na próxima aula. Passa o slide para mim. E as características, então, desse movimento eram o quê? As escritas eram declamadas, tinham um tom de oratória, tá? Se usava muito vocativos, muitos pontos de exclamação, se usava hipérboles, então coisas exageradas para expressar esse exagero, essa vontade contra e até denúncia, tá? Denúncia contra a escravidão, essa é a palavra. E eles tinham grande influência também do escritor francês Victor Marie Hugo. Victor Marie Hugo. Não sei falar francês, obrigada, desculpa. Então, tem até um segundo nome, ou terceiro, para a terceira geração do romantismo, que é um hugoniana, tá? Porque eles tinham exatamente esse pensamento do filósofo Victor Hugo, tá? O que a gente tinha de tema na terceira geração? Não era só o tema abolicionista. Também a gente tinha erotismo, o pecado, liberdade, a realidade social, a apresentação da realidade social e a negação de um amor platônico. Então a gente começa a ter aqui
uma aproximação com o amor real. Então, um contato maior com uma mulher real, uma mulher que pode tocar, tá? Muito diferente das outras gerações, dos outros escritores da primeira e da segunda geração do romantismo, que a gente tinha a mulher como algo angelical e que era inalcançável, tá? Que a gente, na terceira geração, a gente já consegue aproximar mais dessa mulher idealizada e ter ali um relacionamento, é uma coisa mais alcançável. Passa o slide para mim. Os principais autores, então, o maior deles, o que mais representa, é o Castro Alves. Pode passar, pode deixar ali no Castro Alves. É o Castro Alves, tá? Que viveu de 1847 a 1871, morreu novinho, coitadinho, de tuberculose. O cara era meio doido, né? Um dia ele foi caçar e se deu um tiro no pé, a perna dele gangrenou, coitado, perdeu um pedaço da perna, e depois nisso ele já estava com tuberculose e tiveram complicações, claro, né? E ele acabou morrendo, bem novinho. E ele é o principal autor assim, que instalou esse pensamento abolicionista. Ele é, inclusive, chamado de o poeta dos escravos. Então, ele tinha uma poesia social e também tinha a poesia lírico-amorosa, tá? Que era mais erotizada, mais sensual, beleza? E as principais obras dele foram Navio Negreiro, Espumas Flutuantes. Espumas Flutuantes já caiu em vestibular da URGS, eu acho, foi leitura obrigatória da URGS. Outra obra, A Cachoeira de Paulo Afonso e Os Escravos. Vocês veem que o tema da escravidão ele aparece muito na obra literária do Castro Alves, que ele denunciava e enxergava o escravo como gente, tá? Vamos ver um trechinho, então, de um poema dele, de uma poesia dele, O Navio Negreiro. Pode passar para mim, Débora? Que aqui, ó, o navio negreiro, vocês sabem o que é um navio negreiro? O que é um navio negreiro? Quero saber se vocês sabem. Então, navio negreiro é o que essa foto aí está mostrando. É onde traziam os escravos lá da África para serem escravizados. Eles eram levados ali naquela parte de baixo aqui. Opa, não estou com slide. Naquela parte de baixo eles iam presos durante toda a viagem, né? E, claro, eles não tinham nenhum recurso, eles estavam sendo escravizados, e era um navio que trazia os negros para o Brasil para escravizá-los. Então, era uma coisa horrorosa. E o Castro Alves foi lá e denunciou isso com a sua poesia. E foi, claro, muito importante. 8 anos depois, alguns anos depois dessa poesia ter sido escrita, aconteceu a abolição da escravidão, né, da escravatura. Condições horríveis, bizarras, que a gente não tem nem como imaginar hoje em dia, né? O que a gente conhece é o que nos contam, que a história nos conta, na verdade. Mas deve ser uma coisa muito, muito pior do que realmente nos foi contada. Eles deviam sofrer muito, muito mesmo. Devia ser uma coisa desumana. E era, né? Então, esse pensamento contra a escravidão começou a surgir nesse momento dentro do pensamento intelectual brasileiro, tá? E daí chegou o Castro Alves e falou o quê? No trecho ali, vamos ler o trecho todo mundo junto, do Navio Negreiro. Senhor, Deus dos desgraçados. Estão vendo as exclamações, as hipérboles, vocês vão ir percebendo isso. É importante vocês perceberem. Senhor, Deus dos desgraçados,
Dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade. Tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Então, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo um tufão para varrer todo esse horror que o mar viu quando passavam os navios negreiros. Ele prefere que, e é preferível, que aconteça um desastre natural do que presenciar o horror que eram os navios negreiros. É, tanto horror perante os céus. Então, ele tinha realmente esse pensamento abolicionista, que foi totalmente importante, né, para nossa literatura. Uma grande figura abolicionista do nosso Brasil e da nossa literatura. Tá? Ele tinha realmente esse pensamento. Até eu trouxe uma questão sobre o navio negreiro, que a gente vai poder ver no final. E agora eu trouxe também um trechinho da parte lírico-amorosa do Castro Alves, porque ele também tinha a poesia dele, que ali dos Espumas Flutuantes. Uma curiosidade sobre esse livro, quer falar alguma coisa, Gerson, pode falar. Uma curiosidade sobre esse livro é que foi o único que ele publicou em vida, que ele estava vivo e ele mesmo revisou. Os outros ele deixou escrito e não pôde publicar, e foi publicado depois que ele faleceu. Porque ele faleceu com 24 anos, ou 23, não sei, muito novinho. E a maioria, na verdade, dos autores da era romântica morreram muito novos. Era um tempo. Claro, o Débora, tu pode voltar rapidinho na página na lista dos autores para ele printar? Eu não botei aqui ainda, Gerson, uma lista da primeira. Tu quer printar da primeira e da segunda? Pode printar, porque eu fiz um por um. Eu não botei todos de uma vez só. Eu botei 3. Não. Nada. Tá. Vamos voltar lá para Espumas Flutuantes. Então, voltando aqui para o nosso Espumas Flutuantes, que foi o livro que o Castro Alves publicou em vida ainda. Tá? Que aqui a gente tinha a poesia lírico-romântica dele, que era mais lírico-romântica não, lírico-amorosa, tá? Que ele se aproximava mais de uma mulher e idealizava um pouco. Eu trouxe 2 trechinhos, na verdade. Um é Adormecida e o outro, O Adeus de Teresa. Vamos ler juntinhos? Então, quando voltei, era o palácio em festa. E a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei. Ela me olhou branca, surpresa. E ela, arquejando, murmurou-me: adeus. Então aqui ele tá meio se despedindo aí de uma mulher, meio deprimidinho. Coitadinho, a mulher fugiu dele. Tá? Profundo mesmo, Eduardo, é profundo. Bem profundo. Castro Alves, maravilhoso, importantíssimo para nossa literatura. Já caiu no Enem, uma questão, e cai em outros vestibulares também. Vamos ver o trecho de O Adeus de Teresa, tá? Ué, não. Volta ali, que eu não li todo. O Adeus de Teresa, que é outra poesia. Capaz, não tem problema. É outra poesia, então. Outro trechinho. Caminham juntas a mulher anjo.
ou seja, a mulher e anjo. A amante e a prostituta, imagem assumida pela amada que lhe causa decepções. Eras a estrela transformada em virgem, era um anjo que se faz menina, era a estrela transformada em virgem. Então aqui ele ainda está meio aproximado ali daquele pensamento da mulher angelical, mas ele já chamou ela de prostituta. Mais pesado, mais pesadinho, pegou mais pesadinho ali com as flautas. Retratando ele, a mulher, que era algo inalcançável nos outros momentos, e aqui ele já alcança, por mais que vê ela como anjo e mulher, amante e prostituta. Tá? Vamos para o próximo autor. Débora, passa para nós. Joaquim de Souza Andrade. Ele é chamado também de Souza Andrade. Algo assim que eu não sei pronunciar, perdão, que eu tenho dificuldade. Tá? Esse cara foi também muito importante para o nosso condorerismo. E ele escrevia poesias denunciando também a abolição, a escravidão, e era um abolicionista. Como eu falei antes, todos os escritores desse momento, autores desse momento, eram abolicionistas. Inclusive o Joaquim o Souza Andrade, vou chamar ele assim, porque eu não consigo falar o nome direito, ele disse, antes de morrer, enfim, ele disse que a obra dele só seria lida, que a Guerra Errante, a principal obra dele, abolicionista, ela só seria lida depois de 50 anos, porque é quando ela faria mais sentido. Então ele era um cara até à frente, na verdade todos, né, abolicionistas estavam à frente, um pensamento à frente de seu tempo. Ó, ouvi dizer já por 2 vezes que o meu Guerra Errante será lido 50 anos depois, entristeci. Decepção de quem escreve 50 anos antes, tá? Então ele tinha essa noção de que a abolição da escravatura ia ainda demorar a acontecer porque era de interesses de pessoas maiores. Então era uma denúncia e ele entristeceu por isso, né? Porque é uma realidade muito triste, muito inteligente mesmo, Gerson, muito inteligente. E as principais obras dele, então, vou dar uma passada por cima para a gente não se demorar. Então, Harpas Selvagens, o Guerra Errante, que foi o principal abolicionista, tá? A principal obra abolicionista, Harpa de Ouro e o Novo Éden, tá? As principais características dele eram um teor original. Ele usava várias palavras em outros idiomas, inclusive palavras indígenas. Viu que legal, né? Ele era o cara da inclusão aí e escrevia em várias línguas. Vamos ver um trechinho, então, de Guerra Errante. Souza Andrade. Tá, vamos lá ver o trechinho dessa poesia. Massa, muito massa. Folga, imaginação divina. Os Andes, vulcânicos elevam os cumes cauros, circundados de gelos, mudos, alvos, nuvens flutuantes, que espetáculos grandes. Aí, ó, prestem atenção na pontuação desse poema. Lá onde o ponto do condor negreja, cintilando no espaço como brilhos dos olhos, e cai a pruma sobre os filhos. Do lhama descuidado, onde lampeja, rugindo a tempestade, onde, deserto, o azul sertão formoso e deslumbrante. Arde do sol o incêndio, delirante, no seio a palpitar do céu aberto. Coração vivo, nos jardins da América, infante adoração dobrou sua crença, ante o belo sinal que a nuvem ibérica em sua noite envolveu, ruidosa e densa. Então aqui, ó, ele até cita o Condor, né? Que é
o nosso tema, condorerismo da terceira geração, tá? Vocês então perceberam essa poesia que é para ser declamada, essa pontuação e o cuidado que ele toma ali para denunciar o condor negreja, tá? Então é uma denúncia ali mais cuidadosa, diferente ali do Castro Alves, tá? É um pouquinho diferente, é uma escrita mais sutil, tá? Mas ainda abolicionista e necessária, totalmente. Vamos para o nosso... Quer falar alguma coisa, Eduarda? Pode falar. Vamos para o nosso próximo autor agora. É o Tobias Barreto de Menezes. A gente tinha... cada ponto uma emoção diferente. Por isso faz bastante diferença, Eduardo. Sim. Eles tinham essa entonação para a declamação. É uma coisa até difícil da gente fazer hoje em dia, declamar. Uma coisa muito emocional, uma coisa muito romântica, né? É uma entrega para aquela poesia. E a poesia tem muito disso, muito de se entregar para sentir e declamar. É bonito, é bonito. É muito sentimental. Tá? O próximo autor, o principal autor, era o Tobias Barreto de Menezes, com as obras Amar, O Gênio da Humanidade e a Escravidão. Voltando aqui para o tema da escravidão, que era o principal tema mesmo, real da terceira fase do romantismo, tá? Que eles tinham essa vontade de se manifestar contra. O Barreto de Menezes era o cara o quê? Abolicionista. E ele fazia o centro, ele fazia muita menção à Guerra do Paraguai, focando um pouco do abolicionismo. Mas ele também tratava da escravidão, tá? Vou deixar a explicação da Guerra do Paraguai para a aula de história, que eu não estou fazendo história. O que é expor o pensamento crítico? Tu diz os autores? Sim, exatamente. Eles expunham o seu pensamento crítico, então, sobre a escravidão. E foi totalmente importante, né? Ajudou muito os escravos a se libertarem de certa forma, né? Mas a gente sabe que não foi exatamente isso. Mas o fato de existir uma denúncia e de ter pessoas que olhassem para eles, e autores, pessoas intelectuais e respeitadas, é fundamental. É fundamental para que trouxesse um pensamento e uma onda de pensamento abolicionista, né? Porque o pensamento intelectual e a comunidade intelectual, ela tem um peso na sociedade, um peso muito grande, e é capaz, sim, de influenciar as pessoas. Então, foi sendo trabalhado ali, 10 anos trabalhando com esse pensamento, com essa denúncia, explicando o que era ou não, e por que o negro estava sendo escravizado. Tá? Então, esse olhar de denúncia, esse pensamento crítico, foi muito importante. Vamos ver um trechinho, eu acho que eu botei do Tobias Barreto, para a gente conhecer. Pode passar o slide? Trouxe o poema aqui, A Escravidão, tá? De Tobias Barreto. Se eu não me engano, esse poema já caiu no vestibular, só que eu não trouxe hoje.
Mas eu posso, se vocês quiserem, se vocês estão sentindo necessidade, a gente pode fazer uma lista de exercícios para vocês. Inclusive, final, eu tenho recados. Tenho recados, hein? Só pro final, fiquem ansiosos. Vamos pro nosso poema A Escravidão, do Tobias Barreto. Se Deus é quem deixa o mundo sob o peso que o oprime, se ele conserte esse crime, que se chama escravidão, para fazer homens livres, para arrancá-los do abismo, existe um patriotismo maior que a religião. Se não importa o escravo, que a seus pés queixas deponha, cobrindo assim de vergonha a face dos anjos seus, em seu delírio inefável, praticando a caridade. É verdade, Luísa, desculpa-me, praticando a caridade. Nesta hora, a mocidade corrige o erro de Deus. Viu que bonito, gente? Viu que bonito essa denúncia da escravidão? Falando de Deus, tocando ali no ponto da fé, que era o que movia muito, né, o povo, e ainda move, crer em algo, a fé de Deus, crer em Deus. Então, quando se toca nesse ponto, está chamando muito a atenção do povo. É uma forma de chamar a atenção. Então, ali, ó, existe um patriotismo maior que a religião. Se não importa o escravo, que a seus pés queixas deponha. É verdade, Gerson. Essa discussão sobre a responsabilidade que Deus tem sobre a desgraça, ela é muito antiga, né? É muito antiga mesmo. Então, e é algo que existe até hoje. Tem coisas que são muito entranhadas, estão ainda muito entranhadas na nossa sociedade. É o pensamento católico, né, que pesa muito ainda, a cultura, que pesa muito, e é uma coisa que a gente precisa respeitar, mas também precisa desconstruir certos preconceitos. E principalmente o peso dessa história, a dívida histórica que nós temos com os negros é uma coisa assim impagável, sabe? Então a gente tem que respeitar muito a história e respeitar a cota social, respeitar a fala dos negros, respeitar a inclusão e incluir sempre, sempre incluir, porque o que eles sofreram tem tem um peso muito grande e nós temos uma dívida pelos nossos ancestrais. Então, vamos sempre botar isso na cabeça, tá? Principalmente para a prova do Enem, que a gente precisa respeitar os direitos humanos e ter uma cabecinha mais crítica e aberta. Quero que esse ano seja uma boa prova, né? Esse ano que vem, pelo amor de Deus. Tu achou bem crítico e expressou bem o pensamento, sabe as palavras, assim, muito bonito, né? Muito bem colocado, muito profundo também, uma sacada muito boa do Tobias Barreto de como chamar atenção para esse tema, tá? Vamos passar para o nosso próximo carinha da terceira geração, os nossos principais autores. Débora, obrigada. E, Luísa, o aniversário é meu e quem ganha surpresa é você sim, vai ter surpresa no final, nem conto, não é bem surpresa, é fofoca, momento fofoca da aula. Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo. Que baita nome, né? O cara tinha um baita nome. Aí tu já fica, pô, esse baita nome, o cara era inteligente, hein? Era inteligente mesmo. Putz, era muito inteligente. O cara viveu de 1849 a 1910. Então, as principais obras dele foi o abolicionismo, campanha abolicionista no Recife, o erro do imperador,
tu já leu sobre ele? Ele foi muito... Ele fez muitas coisas, né? Principais obras. Então, O Erro do Imperador e Escravos. Ele era um cara abolicionista, ele escreveu muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Ele tem uma biografia muito, muito grande, muito vasta, e foi um cara muito importante na nossa literatura. Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Que peso tem isso, né? Que é uma academia que está aí forte até hoje. 1897 foi isso, tá? Ele era abolicionista, como eu falei antes, escrevia poesias, críticas literárias, obras de teor histórico. Ele foi o Dia do Historiador, que é 19 de agosto, né? Foi em homenagem ao aniversário dele. Dia 19 de agosto era o aniversário dele e ficou como Dia do Historiador. Tá? E era o aniversário do Nabucco de Araújo, tá? Ele escreveu muita coisa, o cara era genial, simplesmente. E era um dos criadores também da sociedade anti-escravidão brasileira. Então ele foi fundamental também para o pensamento abolicionista. Olha o Gerson nos falando aqui que ele foi um diplomata até. Eu não sabia. Foi diplomata. Ele era genial. Genial mesmo. Dos Estados Unidos, olha só, ele foi um diplomata dos Estados Unidos. Vamos ver um trechinho, então, de um... Não botei um trecho dele. Me perdi, gurizada. Não acredito, que erro. Pecado. Vou ter que trazer na próxima aula. Pra gente ver. Mas então, eu ia trazer um trecho, mas acho que não botei. Que pecado. Mas trouxe questões também. Ainda bem que eu não botei, porque a gente tá, o quê? Estourando no tempo. Mas, como esse autor é exatamente uma obra muito vasta e muito... Era um diplomata, era mil coisas. É bom que a gente tenha até um momento, não digo uma aula, mas um momento de discussão só sobre ele, também só sobre Castro Alves, tá? Para a gente se aprofundar, porque quando a gente está tratando de uma escola literária, a gente tem que passar um pouquinho rapidinho cada um. E para se aprofundar, a gente precisa se debruçar mais tempo sobre aquele autor. Então vamos ver uma questãozinha do Enem, tá? Que já caiu, com um trechinho de Castro Alves. Vamos responder comigo e vamos ler comigo, por favor. Por favor, tá? Não quero ler sozinha. O trecho a seguir é parte do poema Mocidade e Morte, perdão. Com coceira da garganta. Do poeta romântico Castro Alves. Mocidade e Morte é de Espumas Flutuantes, tá? Do livro. Olha aí a exclamação. Eu quero beber perfumes da flor silvestre que embalsama os mares. Ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos teus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. Mas uma voz responde-me sombria: terás o sono sob a laja fria. Bem pesado. Vamos para as nossas alternativas. Obrigada. Tá. Esse poema, como o próprio título sugere, aborda o inconformismo do poeta com a antevisão da morte prematura, ainda na juventude. A imagem da morte aparece na palavra embalsama, B, infinito, C, amplidão, D, dormir e sono. Vamos voltar para o poema? Para a gente analisar.
Débora, volta pro poema pra mim. Débora. Débora. Obrigada. Não, volta. Eu quero fazer uma análise. Volta lá na questão do Enem, por favor. Tá, o que vocês acham que é essa questão anterior? Quero saber. Débora, volta 2 casinhas, por favor. Volta 2 slides. Aí, obrigada. Tá. Qual a palavra que ele representa a morte, então, nesse poema? Qual vocês acham? Qual a alternativa que o nosso Enem deu? Ele disse, deu aqui, ó, na segunda linha. Embalsama, será que é? Dormir, sono. Qual alternativa vocês acham que é? Que representa a morte? Luísa disse sono. Infinito, Gerson, por que infinito, Gerson? Pera, deixa tu pera. Sono, acho. Juliane, desculpa. Eduarda, Luísa, tá todo mundo votando no sono. Gerson, por que infinito? Por que infinito? Cadê o infinito? Deixa eu ver aqui. Sono mesmo. Luísa, por que infinito? Me defende essa ideia. Por que é o infinito? Ó, vamos pensar aqui. Ó, eu quero viver, beber perfumes no flor silvestre, na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito. Então, ele está dizendo que ele quer viver ao infinito, não é o que representa a morte, então. Porque viver ao infinito é viver muito. E aí, lá no final, ele fala laja fria, terás o sono sob a laja fria. Exatamente, Gerson. Isso faz pensar, então, que o sono, dormir sob a laja fria, é então morrer. Então, pode passar, Débora? A nossa alternativa é a E, a correta, tá? Porque ali, deitar, ter o sono sobre a laja fria, aí, gurizada, tão bem, estão pensando. Sexta-feira, 8 horas, estão sabendo pensar, hein, ó. Eu que estou de nível, mas vocês estão de parabéns, hein? Exatamente. Alternativa E. O soninho sobre a laja fria representa a morte, então. Sextou, Eduardo, sextou sempre. Essa foi a nossa questão do Enem. Temos mais uma para analisar. E aí caiu o navio negreiro do Castro Alves. Castro Alves é bem recorrente, viu? Nos vestibulares. Esse é da CESP. Tá, vamos ler o navio negreiro novamente. Era um sonho dantesco. O tombadilho que dá às luzernas a vermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoas vãs. Presa nos elos de uma só cadeia. A multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva
delira, outro enlouquece. Outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai, rige o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. Dessa aí do navio negreiro, hein? Ele tá dizendo, né? Vamos ver o que o vestibular cobrou. Passa aí um slide. Com base no poema apresentado acima, assinale a alternativa correta. Então, vamos refletir sobre aquele poema. O que ele está falando? O que ele está falando? Sobre a dança dos escravos no navio negreiro, porque bateram com chicote neles. Vamos ver as alternativas. Como eu sempre falo em todas as aulas, vamos fazer as questões por eliminatória. Quando a gente não bate o olho e não sabe certo. Olha, o Gerson já leu, te apressasse, porra. Calma aí, vamos ver. Mas tu tá bem, hein, Gerson? Olha, vocês estão de parabéns, gurizada. Vocês estão de parabéns, eu quero todo mundo respondendo. O estilo, a seleção lexical e a sintaxe do poema pronunciam característica do modernismo literário. Não, né? Não é o modernismo, Castro Alves não é do modernismo. Por isso, a importância de vocês saberem de que movimento literário, escola literária são os autores, porque olha aí, é uma alternativa que vocês já eliminam. Castro Alves não é do modernismo, né? Ele é do romance, romantista, romântico. B, por focalizar um problema social, o poema é predominantemente dissertativo. Não é predominantemente dissertativo, né? É um poeminha. Sei de cerveja que eu queria estar tomando. Sei de cerveja da cerveja que eu vou beber depois. É isso aí, a Luísa é ótima. C é da cerveja que eu vou tomar depois. A Skol, não, a Skol é Brahma duplo malte. Da temática do poema, permite-se concluir que se trata de um exemplo de poesia condoreira, em que a emoção é utilizada para reforçar a denúncia que se pretende empreender. C de cerveja tá interessante, hein, gurizada? D, o esquema de rimas apresentado no poema pode ser representado por A, B, B, C, C. É isso aí, vocês têm que saber fazer métrica. A gente poderia, inclusive, fazer uma aula sobre poesia, se debruçar sobre poesia. Mas não é exatamente isso, né? É exatamente o quê? Alguém mais tem outra resposta? Uma resposta diferente para colocar? Não, né? Então realmente, C de cerveja. Cerveja ganhou hoje. Sexta-feira, C de cerveja. Sextou com C. Sextou com C de cerveja. Da temática do poema, permite-se concluir que, sim, é uma poesia condoreira. Denunciando o abolicionista condor. O que é o condor? Revisando todo mundo. O que é o condor? A ave. Todo mundo. Pássaro, isso. O pássaro faz o quê? Vê de cima. O que veio de cima? O que representa? Liberdade. O que é A, B, B, C, C, C? É métrica de rima. Cada estrofe. Como é que eu vou explicar isso? Cada estrofe tem uma representação. E aí eu preciso preparar uma aula sobre isso. Seria interessante, né, Débora? Pensar. Mas é métrica de rima. Cada poema tem estrofes de tantas frasezinhas, e aí isso representa bebê, representa... Tá, a Débora vai explicar. Vou concluir a ideia da questão. A Débora é professora de literatura também, ela tá com o nome de Lucas, porque ela tá na conta do Lucas, mas ela é a Débora e a nossa coordenadora de literatura, maravilhosa, perfeita. Coordenação geral agora também.
Então, concluindo a ideia da nossa questão, te digo uma coisa. Concluindo a ideia da nossa questão, o que? Sim, é uma poesia condoreira. É do trecho que apareceu antes, isso. Então, é do trecho do navio negreiro que a gente está falando. É sobre isso que essa questão fala. Com base no poema apresentado acima, assinale a opção correta, tá? Então, a mais possível, sim, mesmo não sabendo o que é a BBCC, depois que a gente explicar, vocês vão estar ligados, a gente pode fazer aquilo que eu disse, eliminação. Então, sim, você sabendo que é uma Castro Alves é da terceira fase do romantismo e é condoreirista, você já mata essa questão. É uma poesia condoreira. Que a emoção é utilizada para denúncia do quê? Denúncia do abolicionismo, denúncia da escravidão, tá? Olha ali a Débora explicando. Exatamente, Gerson. Isso que eu pensei. Mesmo não sabendo A, B, B, C, C, a letra C satisfaz a questão. Então é isso aí. É isso que a questão se trata. Sobre uma poesia condoreira que quer denunciar a escravidão. E é disso que nós falamos no nosso terceiro. Ó, a Débora explicando a vocês. As letras em maiúsculo identificam o verso. Os versos que rimam levam a mesma letra. Então, é sobre métrica e rima, tá? E aí, por exemplo, A é a primeira fase. Não é sempre nessa ordem, mas, por exemplo, as primeiras, digamos que existe um poema assim, a primeira fase rima com a quarta, então vai ser a primeira frase A e a quarta frase A, porque elas estão rimando, entende? Ó, a Débora falou que nós temos aqui nesse poema A, B, C, C, B. Então não pode ser essa A, B, B, C, C, porque a primeira frase não rima com a segunda. Quer dizer, a primeira frase rima com a segunda, a segunda frase, que corresponde a B, rima só lá com a última. Então, se vocês têm curiosidade sobre isso, a gente pode fazer uma aula sobre isso. Se ficou claro? É isso. Então, o A corresponde à primeira frase, como se fosse um. B corresponde 2. E aí, quando a primeira, A, 1, corresponde à primeira frase, que vai rimar lá com a última. E ela vai ter essa ligação por letra, vai se chamar A também, porque ela está rimando com a primeira, que foi a A. Isso, as letras mostram a ligação entre a rima. Bem legal, né? Isso. Bem legal. Rima e métrica. Orgulho na rima. É verdade, amiga. Orgulho mesmo, porque assim, ó, isso é bem difícil, gurizada. A gente dá uma penada na faculdade para aprender rima e métrica. Mas depois que pega o jeito, a gente vai. Mas é basicamente isso. Entender que as letras representam o número das frases e que é sobre rima, tá? Vamos para o nosso último slide, que agora eu vou contar a fofoca. Agora eu vou contar a fofoca. Gerson, a fofoca é o quê? Que a gente tem várias redes sociais e ninguém tá se ligando nisso. Vocês, assim, ó, esqueceram que a gente tem redes sociais. A gente tem um canal no YouTube. A gente é youtuber. Youtuber. A gente tem Instagram. Segue a gente no Instagram, por favor. Twitter. A gente tem Twitter. A gente xinga no Twitter? Não xinga não. É só educação e muito amor. A gente tem o nosso Facebook. E aqui, ó, eu não botei no slide, que eu fiz antes. Perdão, Débora. Mas a gente tem
uma pasta no Drive com todos os nossos slides e com materiais, que é fundamental para o estudo de vocês. E esse link eu posso disponibilizar, tá? Débora também, se tu tiver aí, disponibiliza para nós. E outra coisa que a gente tem que é assim, ó, maravilhoso, um grupo no Whats para monitorias. A gente está tendo monitorias no grupo do WhatsApp e cada área tem seu grupo. Ainda é nova, Eduarda. Muito prazer, então. Muito prazer, muito bem-vinda, tá? Seja bem-vinda ao desafio online. Espero que a gente possa se encontrar em 2020/2, 2021. Manda uns links aí para nós, que na próxima aula eu boto, mas é até bom que vocês peguem o link com acesso, porque se eu botasse no slide, vocês não teriam acesso a esses links, né? Então, bom que vocês peguem no chat o link para o grupo, já entrem no grupo do WhatsApp, para vocês ficarem inteirados. Ó, aí, ó. O grupo do WhatsApp está aqui. Podem entrar direto pelo link. E os conteúdos estão no Drive. Se vocês entram lá no Drive, vai ter tudo. Só copiar o link e colar no navegador, como disse a Débora, tá? Então, por hoje era isso. O nosso encontro romanticíssimo, poético, bonito, abolicionista, justo, né? Libertário, que bonito, que bonito. Muito obrigada, então, pelo tempo de vocês. Muito obrigada pela essa sexta-noite. Agora C de cerveja. Gerson, eu te adoro também, nem te conheço, te considero pacas. Tu que é incrível, Gerson. Tu que é incrível. Para, eu vou chorar, eu sou canceriana. A Débora é maravilhosa também, sabia? Vocês têm que conhecer ela, gente. Vocês têm que conhecer ela, eu juro. Boa noite, Débora. Beijão a todos. Uma boa noite, bom sexta, bom final de semana. Aproveita e depois estuda. Quero saber. Vamos estudar. Todo mundo estudado. Beijo. Pode finalizar.